galera, mais uma edição da CRN TV para falar do jogo de ontem entre Vitória e Defensa e Justiça lá no estádio Tomaguelo, Norberto Tomaguelo, em Buenos Aires, 0 a 0. Em relação ao jogo, mostrou-se que o Vitória realmente errou bizonhamente na formação do elenco, sobretudo na criação ofensiva. Os jogadores de meio para frente são muito ruins, muito improdutivos, incapazes de fazer o gol, incapazes de acertar a meta. Ontem o adversário deu espaço para a gente, marcava no bloco médio ou bloco baixo, não marcava a nossa saída de bola, deixava a gente ficar com a bola. A gente teve uma partida em relação às últimas muito melhor, no sentido de que a gente teve chance de fazer gol, várias chances de fazer gol desde o primeiro tempo. Inclusive com um lance de Mateuzinho que ou ele chutava correto, ele chutou totalmente torto, ou ele passava para Janderson, que estava ali numa posição melhor. Se Janderson iria acertar ou não é outra coisa, mas naquele lance, por volta de seus 35, 37 do primeiro tempo, o Mateuzinho chutava com maior qualidade ou tentava o passe era até melhor. E no segundo tempo, várias oportunidades, outra vez Janderson furou na hora H, lá por volta, na metade do segundo tempo, teve um lance já com o Carlos Eduardo em campo, ele furou num lance construído pela direita, depois a bola sobrou para Carlos Eduardo, que fez outra palhaçada também. Então, eu que já vi, eu que sou dos anos 80, eu que vi o Vitória dos anos 90, anos 2000, início dos anos 2000, eu que já vi Bebeto, Petkovic, Aristizábal, Alexandro, Obina, Tuta, Arthur, Cláudio, Zé Roberto, Piquete, essa galera toda aí, Alex Alves, Marcelo Moreno, eu que já vi essa galera aí, ver esses meias e atacantes do Vitória dá um desespero, dá uma tristeza, uma depressão. Que contratações ridículas de senhor Mané Catanajura Neto, o Manequinha. Que contratações bizarras de ser um Fábio Mota. Vitória só esse ano gastou mais de 20 milhões com essas porcarias aí. Eu não queria usar esse termo não, mas não tem outro termo. Jogadores que não sabem fazer gol, não sabem chutar uma bola em gol, que são atacantes, não treinam não, é? Como é que conseguiu virar profissional com tanta ruindade técnica? A defesa do Vitória até que joga certinho, mas o meio e o ataque do Vitória são inoperantes. É o time mais arame liso que eu já vi do Vitória nos últimos, 5 anos, 3 anos, 8 anos. Nesses últimos tempos aí, é o time mais arame liso que eu já vi do Vitória. Aí você vê jogadores que estão ganhando em dia, tem toda uma estrutura boa, fisioterapia, fisiologia, acompanhamento psicológico. E os caras não conseguem acertar o gol. É uma dificuldade para fazer o gol. Ontem foi um empate que, assim, se a gente tivesse ganho o primeiro jogo, seria normal. Até a crítica que eu estaria fazendo aí seria por menos. Mas depois que a gente empata em casa com o Universidade Católica do Equador, que é um time fraquinho também, e a gente sai para a Argentina, encara o Defensor Justiça e tem chances reais de ganhar, e não ganhou por falta de qualidade técnica, a gente fica triste e a gente não tem como passar pano por isso aí não. Tá na hora da diretoria rever esses conceitos, tem que ter uma limpa nesse elenco aí. Tem jogadores que não conseguem mais render em momento nenhum, como o Carlos Eduardo. Você bota ele em Campeonato Baiano, não rende, perde pênalti em Campeonato Baiano. Você bota ele em Copa Nordeste, não faz nada. Copa do Brasil, não faz nada. Em nenhuma competição esse cara joga. Em nenhum jogo o Carlos Eduardo faz alguma coisa de diferencial. Os meias e atacantes do Vitória, os pontas, o atacante do Vitória, não decidem a nosso favor, só decidem contra. A exemplo do que Janderson fez contra o Flamengo. A gente conseguindo segurar o Flamengo ali, 0 a 0, um empate contra o time bom do Flamengo e tal. Ele chega, dá aquele surto na intermediária, ele pensa que às vezes ele sai desse plano, acha que é o Maradona da Copa de 86 contra a Inglaterra, que saiu catando todo mundo. Ele acha que todo dia, toda hora pode fazer aquilo. Ele estava na direção do gol do Flamengo, gira que nem um peru sadia para nossa área, e ainda achando pouco, ainda corre na direção do nosso gol, até perder a bola para Arrascaeta fazer o gol.
Agora, decidir a favor, como ontem ele deu uma bola para ele fazer o gol, ele na marca do pênalti praticamente, ele furou. Um jogador medíocre, teve uma bola na ponta esquerda que ele pensa que é Neymar de 2011 até 2016, tentou sair catando todo mundo, se atrapalhou todo, só dá canelada na bola. É impressionante como ele, toda vez que a bola vem com uma certa altura, só bate na canela dele, ele é todo ruim. Então eu estou muito chateado pela situação que ontem era um jogo pro Vitória vencer, reanimar o grupo, reanimar a torcida que foi lá, gastou um dinheiro da Zoa para ir para Argentina, com esses preços malucos aí que tá estourando aí no mundo todo. Passagem de avião tá cada vez mais cara, o pessoal vai lá, gasta dinheiro, com hospedagem, alimentação, aviação, passagem aérea, para ver uns jogadores daqueles que ganham mais de 50 mil por mês fazer aquelas palhaçadas. Outra coisa, Carpini tá na hora de pegar o beco, viu? Eu posso estar aqui errado, vai estar aí gravado, mas eu não acho que Carpini consegue reverter essa situação. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar. Ele que veio curiosamente para ir dizendo, né? Ele disse às vezes em sentido figurado e às vezes no sentido real mesmo, de que havia no ano passado uma panelinha deixada aqui pelo Condé, que tinha jogadores que não estavam bem de grupo, e aí ele teve que tirar algumas peças, e agora esse ano ele está fazendo a mesma coisa, está criando a panelinha dele, porque PP e Ronald tem que ficar na reserva para ver Hiller e o William Oliveira jogarem. Esses dois aí são ridículos. Eles, até que um jogo ou outro, eles marcam certinho, mas não tem dinâmica de jogo. São ruins de passe, não pisam na área, são lentos. O William Oliveira parece um jogador caranguejo, só toca para trás e para os lados. Hiller parece um Robocop dos anos 80. E aí, PP, que é um jogador que já foi titular do Flamengo uma época, foi titular do Grêmio uma época, aí o Vitória atrás para ficar na reserva. Ronald, que é um jogador de dinâmica, lembra um pouco o Bebeto Campos, pisa na área, tem bom passe, boa condição de bola. Pode não ser o melhor marcador do mundo, pode não ser, tudo bem, mas é um volante moderno e fica no banco para ver o William Oliveira ou Hiller jogando. Isso não dá para entender. Eu acho que mudanças têm que ser feitas pela diretoria. Manequinha tem que ser trocado. Manequinha não tem expertise, não tem penetração no mercado de futebol. A impressão que dá é que todos os outros dirigentes botam Manequinha no bolso. Manequinha não tem poder de negociação. Os jogadores que, quando o Vitória vaza a informação, o Vitória perde o jogador. O Vitória não consegue rever. Se aparecer um outro concorrente, o Vitória perde o jogador também. O Vitória não tem o poder de convencimento como o Vitória já teve uma vez, quando tinha, na época dourada de Paulo Carneiro, quando tinha Valtécio Fonseca, Walter Seixo, que o Vitória chegou naquela época e conseguiu convencer Petkovic, que era do Real Madrid, e estava indo para o Borussia Dortmund. Ele estava com uma negociação com o Borussia Dortmund, e Valtécio Fonseca, Walter Seixo conseguiram fazer com que o jogador viesse para cá, jogar aqui no Vitória. O cara poderia ter ido para a Alemanha, ele com seus 25 anos de idade, mas ele veio para o Vitória porque o Vitória soube usar o gogó a seu favor, e a gente não vê isso com o Manequinha. Qualquer jogador pebinha, mediano que seja, se aparecer a Catuense disputando, o Vitória perde o jogador. Se aparecer o Ibis de Pernambuco, o Vitória perde o jogador, porque Manequinha não tem poder de convencimento, não sabe vender o clube, não sabe vender o clube no sentido de convencer o jogador a vir para cá. Entendeu? O primeiro passo, tirar a Manequinha. Segundo passo, trocar o treinador Carpini. Carpini, pra mim, já deu o que tinha que dar. Tá com a panelinha dele, tá teimoso, não gosta de ser contrariado, tá muito desequilibrado, entendeu? Então é isso, galera, para não ficar um vídeo muito grande, é isso aí. Ontem foi um empate 0 a 0, que eu fiquei chateado, estou chateado, porque era um jogo possível sim do Vitória ganhar e se reanimar na Copa Sul-Americana.
Seria a nossa primeira vitória em território estrangeiro, em competição internacional. E daria um gás a mais para o jogo de domingo agora contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Então é isso aí, dê o like, comente aí o que você achou do jogo, o que você achou dos meus comentários. Estou aberto aqui a opiniões, sugestões e críticas. E é isso aí, até a próxima edição da CRN TV.